Então, meu nome é Rocio Herrera. Eu sou venezuelana, francesa, venezuelana de nascimento e francesa pelo meu ex-esposo, que é francês. Eu saí do meu país no ano 2000. Eu fui morar em Paris. Ah, o que que eu posso falar de lá? Eu não falava uma palavra de francês, e, aliás, nunca tinha saído do meu país. E eu saí de lá, eu cheguei em Paris sem falar uma palavra, nem bonjour, nem oui, e aprendi o francês. Eu estudei durante um ano, todos os dias, 4 horas por dia, na Aliança Francesa de Paris. Então, foi uma, assim, como posso falar, foi o melhor que pode acontecer, né, para você aprender uma língua no país e todos os dias. Eu não tinha contato com, com o espanhol, então foi muito bom. Em 3 meses eu já falava francês. Eu morei 6 anos lá na França. Eu estudei comércio, comércio e marketing, e tudo isso morando com meu namorado, que depois virou meu marido, né? Hum, eu trabalhei também, depois que eu terminei meus estudos, eu trabalhei 2 anos. E em 2006, o meu marido, na época, ele trabalhava com petróleo, ele é engenheiro petroleiro. Então, ele trabalhava para uma empresa americana que propôs para ele um trabalho aqui no Brasil. E a gente foi morar no Rio de Janeiro. Eu tenho que fazer alguma coisa, Raquel? É só me apresentar e continuar. Desculpa. É só continuar mesmo. Uhum. Ah, tá. Então, ele teve essa proposta de trabalho aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Macaé. Não sei se vocês conhecem, Macaé fica a 3 horas mais ou menos do Rio de Janeiro. E é, para falar assim, a capital petroleira do Brasil. Nós fomos morar lá, a gente não falava nenhuma palavra de português. Eu fiz, tipo, uns 3 meses antes de vir para o Brasil. Eu fiz um mini curso, mas foi um português muito literário, muito acadêmico e mais de Portugal. Então, eu cheguei aqui achando que que eu não ia ter maior dificuldade em falar português, também pelo fato de eu falar espanhol, mas não, foi bem difícil. Não foi muito difícil, mas assim, eu fiquei em choque, porque o meu curso que eu tinha feito não serviu de nada. E, e eu teve que começar do zero aqui, lá em Macaé, né? Aí eu teve um professor particular e ajudou, mas o que mais ajudou foi a imersão total no país. Naquela época eu não tinha filhos e eu queria muito ter filhos, então eu meio que fiquei focada nisso, né? Procurar. Eu tinha problemas de fertilização, então procurando doutores, clínicas e tudo isso sem saber falar o português. Lá em Macaé como se fala? É uma cidade de expatriados, porque como tem petróleo, né? Expatriado tanto assim, é estrangeiro, né? Mas tem muito brasileiro também que não é de lá, é de São Paulo, de outras regiões do Brasil. Então, é uma cidade que, assim, eu fiquei muito. Para mim, não era Brasil, essa cidade, porque era. Não sei agora, né? Mas na época era muito. Eu achava muito artificial.
E tinha muito estrangeiro, então eu convivia com muitos estrangeiros, mexicano, venezuelano, colombiano. Ahn, então, meu português, meio que eu entendia tudo, mas se agora eu tenho sotaque, na época eu não sei como era meu sotaque. Mas eu conheci pessoas maravilhosas lá, mas não conheci muito brasileiro, porque, como eu falei, tem muito estrangeiro lá. E foi uma experiência boa, porque eu conheci, né, amigos que eu tenho até hoje, amigos de lá. E foi aquela época onde meus filhos nasceram. Eu consegui ter meu primeiro filho, depois teve o segundo, e eles nasceram no Rio, na cidade do Rio, não em Macaé, no Rio de Janeiro, na Laranjeiras, e não teve muita oportunidade de aproveitar do Rio, né? Porque eu estava com os meninos. E, isso, a época do Rio de Janeiro foi basicamente isso, eu ter meus filhos. Aí o meu marido, na época, eh, o contrato dele terminou, estava terminando, né? Aí ele precisava achar outro emprego, porque na empresa dele propuseram para ele um contrato na Bolívia, mas um contrato como local, como moeda local, então para a gente não era aceitável. E como ele é francês, então ele se voltou para a França e procurou um trabalho na França, né? Nessa época, o meu filho mais novo tinha um mês de nascido, então a gente decidiu voltar para a França e ficamos lá 3 anos, no sul da França. Não sei se vocês conhecem lá um pouco, em Montpellier, do lado, uma cidadezinha do lado de Montpellier. Lá também foi uma época difícil, porque eu estava com os dois meninos pequenos, então o acesso às creches para os bebês lá é de graça, mas reservado para as mães que trabalham. Então, como eu não trabalhava na época, eu não tinha direito. Então, eu estava todos os dias, todo dia com meus filhos, foi bastante difícil. Eh, não tem nada a ver, né? Mas só eu lembrando daquela época, quando eu tinha filhos, eu me recusava a ter babá, que foi uma coisa que me chamou a atenção aqui no Brasil, de muitas mães que têm possibilidade, né, ter babá. Para mim, isso era não estava nos meus planos, na minha ideia de criação de filhos, né? E agora, hoje em dia, eu penso assim que foi um erro meu. Eu devia aproveitar, porque na França tem muita ajuda para as mães também. Você pode ter pessoas que te ajudam na tua casa e você não paga nada. Então, eu não aproveitei. Eu me sinto boba de não ter feito naquela época, porque eu cansei muito e eu poderia ter feito outras coisas, poderia ter estudado, trabalhado, mas eu queria cuidar de meus filhos, mesmo estando muito cansada. E ali se passaram 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, em Montpellier. Foi bonito também, é uma região muito bonita, um sotaque diferente. E como a gente tinha morado aqui no Brasil, ah, a empresa onde meu marido começou a trabalhar lá na França comprou uma empresa aqui no Brasil, em Goiânia. Então, como a gente já tinha residência brasileira, tínhamos filhos brasileiros, eles propuseram para a gente de vir para cá de novo. E lembro que quando eu saí do Rio de Janeiro, que eu voltei para a França, eu não queria voltar mais para o Brasil, eu não queria, porque minha última gravidez foi bem difícil, então eu tinha, eh, assim, eu não fiquei bem, então não era o Brasil, era a situação, então eu falei, mais nunca volto para o Brasil, e finalmente voltei. 3 anos depois, voltamos para o Brasil, fomos morar em Goiânia. Em Goiânia foi bom, é uma cidade.
tranquila para cuidar de crianças pequenas, tem muito parque, tem muito verde, não tem muita coisa para fazer, mas é uma cidade tranquila. Lá meu português melhorou bastante, porque eu não tinha contato nenhum com pessoas de minha língua, nem em francês. Eu falava só português, então meu sotaque era muito bom. Eu lembro que as pessoas falavam que meu sotaque era muito engraçado, porque era o sotaque do Rio, que dava para ver que eu era estrangeira, né? Mas que tinha esse sotaque do Rio com os chiados, acho que se fala, né? E então foi uma experiência boa, Goiânia. Foi tranquilo, fiz amizades lá, meus filhos gostavam bastante. E como meus filhos são franceses, o pai deles, ele queria que eles estudassem na escola francesa, né? Só que em Macaé não tinha. Aí começamos a olhar para vir para cá, para Brasília, que era o lugar mais perto, se menos complicado para se mudar. E a Escola Francesa de Brasília é a única escola francesa do Brasil que tem calendário norte, né? Nas escolas tem o calendário sul, que é o que funciona aqui no Brasil, mas a escola francesa, acho que a americana também, por conta de estar aqui na capital, né? Pelas embaixadas e os funcionários, perdão, funcionários públicos dos outros países, funciona com o calendário norte. Então, a gente decidiu se mudar para cá, para Brasília, em 2016, final de 2016, começo de 2017, a gente já estava aqui. Os meninos entraram na escola francesa e até hoje estamos aqui. É, e meu português piorou aqui em Brasília, porque aqui foi. Eu convivo muito com latinos de vários países, venezuelanos, del Salvador, colombianos. Então, meu português foi só ladeira abaixo. Meu sotaque piorou. E eu falo, assim, não tem como melhorar, porque eu falo espanhol, falo francês. Então, praticamente português eu quase já nem falo, né? Só agora eu comecei a trabalhar, então eu espero que melhore. E o que mais posso falar? Falando de trabalho, eu fiz várias coisas. Quando eu estava em Goiânia, eu trabalhei com uma imobiliária e depois eu me apaixonei pelo artesanato. Eu comecei a fazer trabalhos em feltro, tecidos, eu fazia bonecas, ursos, qualquer coisa. Eu gostei muito desse mundo. E aí foi evolucionando para outras coisas e comecei a fazer depois carteiras em couro sintético, tecido. Fiquei 2 anos fazendo, 2, 3 anos é, fazendo carteiras, bolsas. E agora estou fazendo uma atividade nada a ver. Eu agora personalizo canecas. Em realidade, eu sempre trabalhei com personalização, mas só colocando nomes, logos nas carteiras, nas bolsas que eu fazia, mas sempre me interessei pela sublimação, né, que chama. E agora me lancei nesse novo mundo das canecas e trabalho com canecas personalizadas na Feira dos Importados. Se alguém se interessar, pode passar por lá. Depois eu passo o endereço. Trabalho na Feira dos Importados e eu estou amando. É bem, bem difícil, mas eu estou amando bastante. E é isso. É, as coisas que eu gosto, fora o artesanato e agora as canecas, eu gosto muito de viajar. No Brasil, minha meta agora eu quero visitar Bonito, quero visitar Paraty,
Amazonas. Agora que meus filhos estão maiorzinhos, eu quero levar eles para a Amazônia. E agora eu sou divorciada. Eu separei no ano passado e divorciei esse ano. Mas está tudo bem, temos boas relações com o pai dos meus filhos. E eu terminei, não tenho assim mais nada que contar sobre a minha vida.